sempre aqui com vocês, nessa casa que tão bem me acolhe, né? Hoje eu trouxe aqui um assunto atual, que fala da contribuição que cada um de nós temos para a paz, né? E o bem-estar, né, do nosso plano físico, que todos hoje sabem que está passando por uma transformação, né, necessária muitas vezes, né, onde nós estamos nos despedindo da classificação, né, planetária de mundo de expiação e provas para mundo regenerador, mundo regenerado, né, planeta regenerador. Então, estamos nos fins do tempo, né, de estarmos convivendo no mundo de expiação e prova, onde a predominância do materialismo é superior ao espiritualismo, né? E quando nós estivermos vivenciando o mundo regenerado, evidentemente que essas forças se invertem, né? O mundo espiritualista é bem superior no mundo regenerado do que o materialista. Por quê? Porque a nossa consciência, ela passa a ter uma expansão bem mais avançada e, evidentemente, nós vamos priorizar a nossa vida espiritual, né? Que é o que a gente não entendeu ainda nesse mundo de expiação e prova. A necessidade que nós temos de expandir a nossa consciência para a vida eterna. E a vida eterna é do espírito, não é do corpo físico. Percebe? Então, essa palestra é uma observação que vai sendo feita onde nós podemos atuar, né? E para nós aqui, que somos espíritas já de longa data, né, ou para aqueles de menor data, vai ser revelado aqui um segredinho, onde que nós devemos atuar para poder fazer a melhoria, né, do tecido social que nós vivemos. Esse é o grande problema. O tecido social hoje está sendo muito arranhado com essas ideologias que nós estamos vendo, né, essas dificuldades de entendimento entre civilizações, nações, né, países, né, estado, município, né? Então sempre está tendo aquela rivalidade. Isso para um mundo de fraternidade, que é o que rege como premissa no universo, né? Há uma fraternidade entre os mundos e também tem que haver uma fraternidade entre nós que estamos encarnados aqui nesse plano físico. Então vamos lá. Abrimos os jornais, ligamos a televisão, acessamos a internet e lá estão as notícias. Violências, roubos, drogas, suicídio, homicídio, acidente de trânsito. Na verdade, né, eu já perdi o interesse de ver noticiário, principalmente o noticiário que inicia das 18 horas até as 22 horas. Nós não temos mais prazer de estar assistindo os noticiários, porque existe por parte, né, do jornalismo, né, daqueles que são diretores, né, jornalísticos, eles priorizam o sofrimento alheio, né? O sensacionalismo, né? Tirar proveito, né, de audiência, apresentando as desgraças alheias, né? Então, nós estamos vivenciando uma temporada de jornalismo que hoje nós estamos saturados de ver as mesmas coisas. O mundo, do jeito que está produzindo somente maldade. E eles, né, nunca valorizam, e tem bondade também, mas nunca valoriza a bondade. Você não vê um jornalismo demonstrando para nós as boas ações, né, aquilo que está se fazendo de bom para a recuperação do equilíbrio, né, do nosso planeta Terra. Tem muita gente fazendo bem, mas o bem não traz audiência. A maldade é que traz audiência, né? Falamos, criticamos, mas o que fazemos? Aí existe aquela cobrança em cima de nós. O que nós estamos fazendo?
normalmente dizemos: não posso fazer nada para mudar essa situação. Não depende de mim. Parece tudo tão distante de nós, ou queremos que as mudanças ocorram do macro para o micro, quando deve ser ao contrário, do micro para o macro. É assim que as mudanças ocorrem. Sim, porque nossas pequenas ações vão se refletindo. Nossos exemplos são observados por aqueles que estão à nossa volta e que podem segui-los. Então é o exemplo de tudo das pessoas de bem sendo demonstrada, sendo divulgada, poderia estar mudando, as vibrações do nosso planeta. E qual é a nossa participação dentro desse contexto? É o questionamento que devemos fazer, É aqui que está a senha. A família é o grupo de convivência, a primeira escola do ser reencarnado, no qual temos a oportunidade de reconstruir a caminhada, reparar nossas faltas do passado. Por isso, muitas vezes é difícil a convivência nesse grupo, entre pais e filhos, irmãos, ou mesmo entre os cônjuges. Então é dentro da família que nós podemos fazer a transformação. E o que está sendo feito com a família? O que os meios de comunicações, o que certas ideologias estão aplicando sobre esse tecido social? Que a família é uma sociedade desprezível. Estão querendo acabar com a família. Vocês sabem muito bem qual é o veículo de comunicação que combate a família. E isso vai somente agravar a situação da qual nós estamos convivendo. Se nós não dermos importância de produzirmos famílias saudáveis. E famílias saudáveis têm que ter o empenho da parte daquele que é o líder da sua família, juntamente com aquela que é o líder da família. São os pais que devem conduzir uma disciplina e a perfeita educação dos seus filhos. Evidentemente, colocando muito a religiosidade, não importa qual seja, a religiosidade dentro da família. E o que nós assistimos? Famílias desmanteladas, totalmente adoecidas, famílias enfermas, construída com o quê? Com essas campanhas de destruição da família. Percebe? Então, nós, dentro da nossa família, nós podemos fazer com que essa célula, vamos comparar isso a um tecido onde é composto por células. Células doentes, células cancerosas, fazem o quê? Destrói o tecido. Agora, células saudáveis mantêm o tecido saudável. Então é isso que nós devemos observar dentro daquilo que nós temos como concepção de um mundo melhor. Se queremos um mundo melhor, temos que começar no micro. E o micro, a menor célula de uma sociedade, é a família. Muito bem. A luta em família é problema fundamental de redenção do homem na Terra. Como seremos benfeitores de 100 ou 1000 pessoas se ainda não aprendemos a servir 5 ou 10 criaturas? Então, veja bem, na nossa evolução há uma promessa de que seremos espíritos elevados e os encargos de um espírito elevado é ser mentor, é ser benfeitor de centenas de espíritos, e colaborando com o quê? Com os resgates dessas ovelhas ao rebanho de Jesus. Então, como que nós queremos no futuro ser benfeitor se nós não fazemos nem o bem dentro da nossa própria família? Quando você se depara com uma reflexão como essa,
O que acontece consigo? Ora, eu estou muito distante do ideal. Se eu não consigo harmonizar, não consigo disciplinar, não consigo colocar meus rebentos a ser um cidadão de bem na sua fase adulta, que contribuição que eu estou fazendo para a sociedade que virá e será herdeira desse mundo? Percebe? A nossa responsabilidade é a indagação, quer dizer, esta é a indagação lógica que se estende a todos os discípulos sinceros do cristianismo. É impossível auxiliar o mundo quando ainda não conseguimos ser úteis nem mesmo a uma casa pequena, aquela em que a vontade do Pai nos situou a título precário. Porque é dentro da família que nós encontramos, que tem o arranjo dos nossos maiores afetos e desafetos, e que estão nos dando a oportunidade de reparação de algo que é necessário em função da nossa semeadura lá atrás. Então é um encontro familiar que nós temos essa oportunidade de crescer como espírito. E se nós fizermos desdém à família, achando que a família é só problema, nós estamos desperdiçando o melhor momento para a nossa evolução naquela reencarnação presente. Então é isso que nós precisamos refletir. É evidente que aqui a faixa etária se dá por nós que já construímos as nossas famílias, evidente. Essa palestra ela seria moldada bastante, bem oportuna para os jovens que estão aí a construir a sua família, a exemplo do nosso amigo, que está começando a construir uma família. Mas nós podemos também contribuir, orientando os nossos filhos em decisões erradas, com as suas próprias famílias, na qualidade de avós, sempre dando orientação sublime para corrigir erros que são tomados na vida presente, plasmando sofrimentos para a vida futura. Percebe? Então, podemos sempre estar atuando para a melhoria do tecido social do nosso plano físico. O lar necessita de cuidados urgentes. É a oportunidade que todos temos de trabalharmos os sentimentos, o amor divino, para não nos estimularmos à violência através da raiva, do ódio, ressentimento, ciúme, agravando ainda mais a nossa caminhada. Olha como que os nossos sentimentos inferiores, que ainda não foram apagados do nosso próprio eu, como eles podem adoecer a nossa família. Então a responsabilidade é grande, e isso será cobrado de nós. Quando deixarmos esse plano físico e fizermos a nossa passagem, nós vamos nos encontrar com todo o nosso caminhar, o histórico da nossa vida. E quando nós encontrarmos com o histórico da nossa vida e ela não for uma caminhada saudável, nós seremos muito envergonhados por não ter aproveitado a nossa oportunidade como deveria e não ter praticado aquilo que foi determinado no nosso planejamento reencarnatório. Isso será nos cobrado. E com certeza, a nossa vergonha é semelhante àquela que já passamos. Não sei, eu já passei. Quando o professor na sala de aula, na frente de todo mundo, percebe que você não trouxe a lição pronta de casa. Não sei se todos já passaram por isso, mas é muito constrangedor quando a professora fala em voz alta que você não fez a lição de casa. Ela riu, esses que estão rindo provavelmente passou por isso. Tá certo? Não queira passar isso com o seu mentor espiritual. A vergonha é a mesma.
né? Então, o que nos desfoca muito, gente, é o materialismo, é a vida material. Se nós dermos muita importância, né, para a vida material e desprezar a vida, os seus investimentos na vida espiritual, nós acabamos por ser desfocados da realidade que devemos ter quando estamos aqui na vida presente. Qual é o Evangelho no lar? Fundamental. Precisamos avaliar os nossos sentimentos, procurar nos conhecimentos melhor. Quem sou? O que sinto? Como eu sinto? Como ajo ou reajo com os acontecimentos diários? Isso é autoconhecimento. Coisas que muitas vezes não praticamos. Devemos, todos os dias ao amanhecer, na sua higiene, pela manhã, você olhar no espelho e conversar com você. Como é que eu fui ontem? Será que eu cumpri com toda a fraternidade que pôde chegar em mim como oportunidade? Será que eu fiz tudo que era possível ser feito? Como que eu fui com a minha esposa? Como que eu fui com o meu marido? Como que eu fui com meus filhos? Será que eu fui realmente fraterna com todos eles? Carinhosa, acolhedora? E o marido, será que eu realmente trabalhei honestamente buscando prover para minha família? Reconhecendo que o meu emprego é a fonte do meu prover? Então, todas essas reflexões têm que ser feitas. Como que está o meu dia a dia? Como que eu trato meus amigos? Será que eles sinceramente gostam de mim? Ou faz cara de paisagem quando está perto de mim, longe de mim, reclama dos meus defeitos? Tudo isso nós temos que refletir. É o autoconhecimento. Tá? Qual que é a minha fraqueza? Onde eu declino e que tromba com as leis divinas? É ali que você tem que atuar. É nas suas fraquezas. É naquilo que pode te derrubar no abismo, onde tem a sua queda moral. Então, tudo isso tem que ser analisado através do seu autoconhecimento. E quem faz esse exercício diário sempre está em vantagem daquele que não faz. Porque ele começa ali, através dessas reflexões, até mesmo melhorar o seu padrão vibratório, para que o seu padrão vibratório não venha ser danificado por espíritos obsessores. O que eu penso? Quais são os meus pensamentos? Estou vigiando meus pensamentos? E isso faz com que você tenha boas companhias. Ao passo que você tiver pensamentos de nível baixo, você vai atrair aquilo que você está vibrando. Certo? Isso tudo faz parte do autoconhecimento. Não se deixe levar pela irritação, procurar se controlar, não devolver as agressões na mesma moeda. Isto é, o que normalmente as pessoas não esperam quando agimos assim. Desarmamos os agressores. Desta forma, agimos a nosso favor, porque atuando equilibradamente, as forças do bem estarão conosco, pois tudo que emanamos retorna para nós. Aqui eu acabei de falar para vocês. Diz Emmanuel, abre aspas, paz não é indolência do corpo, é saúde e alegria do espírito. Fecha aspas. Deu para compreender o fundamento disso? Nós devemos ser pessoas inseridas dentro do nosso núcleo social hiper equilibradas, porque não vai faltar desafios para você. Não vai. Não vai faltar oportunidade de alguém tentando tirar a tua paciência. Não vai. E o fato de você manter o seu equilíbrio e você falar com doçura com as pessoas, mesmo que seja uma agressão verbal, você desarma a pessoa.
né? E ao invés, né, do veneno que ela está produzindo para você, você joga o antídoto desse veneno para ela. Porque isso tudo vai fazer com que você possa ser inabalável dentro do seu propósito, que é o quê? É se espelhar em Jesus. Qual que é o nosso propósito? Espelhar em Jesus. E quando ele esteve aqui, ele falou que é o caminho, a verdade e a vida, né? Quando foi perguntado para Kardec perguntou aos espíritos qual o melhor modelo que temos do bem para seguir, ele falou: Jesus. Ah, mas eu vou ser Jesus? Estou longe de ser Jesus. Então começa a pedalar. Se você se sente longe de Jesus, é porque você está bem fora do ideal. É nele que nós devemos. Modelo e guia é Jesus na nossa vida. Então, Jesus, que tem na história, e eu tenho lá minhas dúvidas se foi aquilo mesmo, ele se desequilibrou uma vez só, quando ele expulsou os vendilhões do templo, né? Mas mesmo assim, existia um propósito para aquilo, né? Existia um propósito para aquilo. Mas ele teve ali concentração da moral dele, da autoridade dele, sempre nos ensinando. Tem hora que tem que ter energia? Tem. Na nossa vida, nós às vezes temos que agir com energia? Temos. Tá? Mas cuidado com a energia que você aplica. Não se acostume com ela e resolver tudo com energia. Tem que resolver, a maioria das vezes, com bondade, com entendimento de que nós vivemos num mundo onde todos são imperfeitos, inclusive nós. Temos que fazer do nosso dia a dia, tanto no lar, como no local de trabalho, onde ficamos boa parte do nosso dia, né, que são 8 horas, né, ou no trânsito, lugares de boa convivência, harmonioso, onde nós sintamos bem. Não podemos estar deslocados em todos esses núcleos, né, nos sentindo mal sempre, né, irritado com tudo. E tem gente que tem esse comportamento? Lógico, tem muita gente que vive constantemente irritado. Você imagine, né, o campo energético que ele produz para ele mesmo, dentro de um círculo de irritação comum. Tem muitas pessoas que vivem. E tem mais, isso danifica o complexo celular da pessoa. As patologias que vão surgindo depois, na idade avançada, é em função de você viver com esse campo magnético negativo. Nós não damos conta disso, mas isso vem provocar muitas doenças em nós, porque você mesmo produziu esse campo magnético para você conviver. Então é um alerta até para quem vocês conhecem que vive mal-humorado, né? Que vivem irritados com tudo, que vive blasfemando, que vive se queixando. Tem um casalzinho aqui que está sorrindo, que vive se queixando, né? Que põe defeito em tudo, que não se sente bem em lugar nenhum, né? Tome cuidado. Você é um candidato a ter problemas no futuro. O teu complexo celular, ele vai produzir células defeituosas, isso pode virar câncer. Então é isso. Na maioria das vezes não é o outro que está de cara amarrada conosco. Se analisarmos bem, somos nós mesmos que não estamos bem e as energias à nossa volta se associam às nossas, provocando o nosso desequilíbrio, perturbando-nos, como também ao ambiente em que estamos. Isso é um problema. Está cheio de pessoas que ao entrar já modifica o padrão vibratório de onde você está. Você nota a energia, principalmente aqueles que têm sensibilidade, né? Percebe na hora que
As vibrações foram modificadas. Por quê? Atrás da presença dessa pessoa, ele está trazendo talvez uma legião de espíritos perturbadores que acompanha ele. Isso é muito problemático. Está ali, sugando as energias desse inocente, de inocência que eu falo, é de não ter conhecimento de que nós somos obsidiados, de acordo com aquilo que atraímos. Então é isso. Fazer ao outro o que gostaria que a ti fosse feito, assim estaremos fazendo bem, plantando cada um a sua sementinha do amor, a qual se propagará. A ação do pensamento, a prece verdadeira, caridade no silêncio, age positivamente a nosso favor. Temos esse hábito. No momento que nós entramos ali, numa bolha de irritação, que fomos insultados, muitas vezes por um colega de trabalho, ou por até membros da nossa família, sabe aquela irritação, que na hora que você foi tomar banho, um entrou na sua frente, pegou o banheiro, e você fala, nossa, justo na hora que eu vou tomar banho, fica aquela irritação, aquela briga dentro de casa. Será que a gente para fazer uma oração? Será que a gente para ter bons pensamentos? Isso faz parte do nosso autocontrole, da nossa estabilidade emocional, que devemos ser sempre preocupados com ela, a nossa estabilidade emocional. Amar ao próximo como a si mesmo, fazer aos outros como quereríamos que nos fizessem, eis a expressão mais completa da caridade. Isso é amor, gente. Essa frase ensinada por Jesus representa o amor. Quando a gente fala em amor ao próximo, a gente imagina que é um amor semelhante a de um marido e uma mulher. Não, gente, não é nada disso. E semelhante ao amor ágape de uma mãe pelo filho. Não é nada disso. Amor ao próximo é isso, é respeitar o próximo como seu irmão e não desejar nada de mal para ele. Se você imagina que tudo que pode ser feito de mal para você, você não quer, não faça amor ao próximo. Isso é amar o próximo. E aqui ele coloca na frase dele que é o sentido da caridade completa. Porque ela resume todos os deveres para com o próximo. Você respeitar a individualidade de cada um. Isso é ter indulgência, gente. É aceitar as pessoas como elas são. Você quer mudar essa pessoa, não é na pancada, não é no grito, não é na força. Você quer mudar essa pessoa, mude com o seu exemplo. Não tem maneira menor de mudar as pessoas mudando você mesmo. Dando o seu exemplo. E as pessoas miram em nós. Parece que não. Mas as pessoas ficam de olho de como que você vive. Por que você é uma pessoa serena? Nossa, é prazeroso conversar com você. A gente conversa com você, você mantém um equilíbrio, uma serenidade, é contagiante. Pronto. É aí que você está mudando a pessoa. Porque ela vai querer ser igual a você. Agora vamos para o inverso. Você é irritado. Você também está vendendo essa imagem. Você também está produzindo pessoas iguais a você. Então, olha a responsabilidade que nós temos. Na nossa imagem, no nosso exemplo. Por isso que devemos ter a nossa autoeducação espiritual. Para sempre fazer com que nós sejamos pessoas equilibradas dentro do núcleo social que vivemos. Não importa qual. Todos eles você ser a mesma pessoa. Porque tem diferença, viu, seu Carlos? Tem pessoas que é uma maravilha fora de casa. É um gênio, é uma pessoa super educada. Mas dentro de casa é um carrasco. É um tirano, de uma pessoa irreconhecível quando ele está lá fora. Tem isso? Está cheio de pessoas assim. Está cheio de pessoas.
tá? Que não sejamos ela. A prática dessas máximas leva à destruição do egoísmo. Quando os homens as tomarem como normas de conduta e como base de suas instituições, compreenderão a verdadeira fraternidade e farão reinar a paz e a justiça entre eles. E aqui já está se descrevendo o que é um mundo regenerado. Percebe? É para onde, se cada um fizer o dever de casa, é para onde nós vamos ter as nossas novas experiências, as nossas novas experiências reencarnatórias. Deus nos vai dar, nos irão dar um corpinho novo, né? Vamos ter uma nova composição genética e vamos ter, né, uma oportunidade pela frente para começar já a viver nesse tipo de mundo. Mas para isso, nós temos que adquirir a nossa credencial agora na vida presente. Senão não vamos não. Dar sequência na nossa evolução, né, no mundo regenerado, que é um mundo de refrigério. Não tem tanta pressão sobre nós como está tendo no mundo de expiação e provas. Certo? Não haverá mais ódio nem dissensões, mas união, concórdia e mútua benevolência. Isso é um mundo regenerado. Tá certo? Seria bacana a gente ir para lá, não? Seria. Então, vamos pedalar, né, gente? Ok? Não existe tranquilidade real sem Cristo em nós. Por quê? Porque Ele é o guia e modelo. Se você não se assemelhar a Cristo, você vai ficar para trás. Então tem muita coisa aí pela frente. Então o ideal é a gente mesmo cumprir com as promessas do nosso planejamento reencarnatório e seguir adiante a nossa evolução espiritual. Dentro de qualquer situação em que estejamos situados, e a fórmula de integração de nossa alma com Jesus é invariável. Negue cada um a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Sem essa adaptação do nosso esforço de aprendizes humanos ao impulso renovador do Mestre Divino, ao invés de paz, teremos sempre renovada guerra dentro do coração. Olha que pensamento, isso está em Fonte Viva, né? Olha que pensamento bem completo sobre o que nós estamos tentando passar aqui para vocês. É Jesus, o caminho é Jesus.